Temporada 1, episódio 1, Habla Fer. Oiê! Sejam muito bem-vindos ao Habla Fer. Esse é o nosso primeiro episódio e ele foi pensado para criar um espaço de conversa sincera e sem julgamentos, onde a gente vai falar sobre saúde, autoestima, corpo e escolhas que fazem parte da vida da maioria das mulheres. O Habla Fer vai ser um lugar onde a gente vai tirar dúvidas das pessoas, vamos trazer muita informação sincera, direta e sem muitos rodeios, e onde a gente vai falar sobre aqueles assuntos que a gente sempre conversa naquela roda entre amigas. Esse é o nosso episódio inicial e ele vai estar disponível na íntegra aqui no nosso canal do YouTube e vocês também vão poder ver cortes lá no nosso Instagram. Para iniciar esse projeto, eu estou aqui hoje com a doutora Fernanda, cirurgiã plástica, e também com a Fê, que é mulher, é mãe, é esposa, é filha, é amiga, é empresária, e assim como todas nós, está todos os dias vivendo as dores e os sabores de tentar equilibrar todos esses pratos. E o assunto de hoje é um que traz muitas curiosidades, gera algumas inseguranças e dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia plástica. Bem-vinda! Muito obrigada, gente, que chique essa introdução, amei! Bom, eu sou a Fer Saturnino, sou cirurgiã, sou tudo isso que ela falou, cirurgiã, blá blá blá. E tô muito feliz com esse nosso projeto. Eu acho que é uma forma da gente trazer a nossa vida real para vocês que ainda não estiveram aqui na Clínica Hesse, para conhecer o nosso dia a dia. A gente é muito transparente no nosso dia a dia, na nossa vida real, realmente, inclusive com os pacientes. Então a gente quer trazer isso para o mundo agora. Sejam muito bem-vindas. Se você tem alguma dúvida sobre cirurgia plástica, vocês podem mandar aqui por direct, de repente está nos próximos podcasts. Mais uma vez, reforçando, o conteúdo vai estar todo no YouTube e vamos ter alguns fragmentos no Instagram também. Então sejam muito bem-vindas ao Habla Fer. Produção, solta a vinheta! Sempre quis falar isso. Primeira pergunta. Ai, que rufem os tambores. A primeira Vou pergunta é pra Fê. Depois eu penso Jesus. se eu deixo você escolher. Ah. Você já fez cirurgia plástica? Se sim, Claro, qual? né, gente? Gente, o que eu já fiz? Vamos lá. Eu gosto muito de passar pelo papel de paciente. Isso é uma coisa que, dentro do possível, eu gosto de praticar justamente para saber o outro lado, como que funciona. Eu já tenho prótese de silicone, eu acho que foi a primeira cirurgia que eu fiz. Não foi, gente. Eu fiz uma cirurgia no nariz, que eu me incomodava muito com o meu sorriso gengival. Eu tenho muito sorriso gengival, mas ao longo do caminho eu fui descobrindo maneiras de disfarçar. Toxina botulínica eu faço sempre, mas tem um musculinho que liga a boca à ponta do nariz, que o danado meu era muito forte. Então eu fiz uma cirurgia justamente para tirar esse musculinho. E aproveitei para afinar um pouquinho a ponta do nariz, mas só. Até tenho vontade de fazer outra cirurgia no nariz pra agora. mim, sabia não. Segredo. E coloquei prótese de silicone também em 2018. Tô pensando em algum dia na vida operar novamente a mama, que depois da gestação, amamentação, infelizmente tudo muda, né? Eu falo isso para os pacientes. E eu acho que só, se eu lembrar alguma, mas Vem por aí. essas duas, E o que levou você a fazer essas cirurgias? O lado mulher. O que levou para as cirurgias em mim, não a especialidade. Sim, exatamente. Bom, a do nariz eu já expliquei, né? Uhum. Então, realmente foi sorriso gengival. Eu sou uma pessoa muito sorridente, muito, desde sempre. Sério? Toda a vida. Você nunca tinha percebido? Nunca! Tá bom, ainda bem que eu expliquei. Mas enfim, eu sou muito sorridente e isso nunca me impediu, mas quando eu olhava registros meus, fotos, vídeos, me incomodava muito. Apesar de não me inibir, eu gostaria de me sentir mais bonita nesses registros e etc. E funcionou, graças a Deus, eu me sinto mais bonita depois disso. E mama, eu tinha um volume moderado, mas não tinha aquela famosa reclamação. Eu não tinha flacidez, eu tinha uma quantidade moderada de glândula, mas eu não tinha decote marcado. Eu me incomodava muito colocar blusas mais apertadas, top de academia, que daí eu me sentia reta. E então eu era muito refém de bojo, então eu entendo completamente meus pacientes que falam isso. Aí eu
resolveu o problema, né? Se tem algo que pode ajudar, e assim, foi transformador. Foi absurdamente transformador fazer a cirurgia plástica. Viver essa experiência. Com certeza, você se sente diferente, você se porta diferente, a roupa cai diferente, você enxerga o guarda-roupa de uma forma diferente. Então, E a gente escuta isso das pacientes depois da cirurgia, porque nem elas percebem isso. O quanto Na verdade, realmente você- incomodava, elas não percebem isso, até às vezes fazer a cirurgia. e por mais que você já fez alguma cirurgia? Ainda não. Por mais que você viva isso, você sabe, você ouve os pacientes, é diferente quando você faz. Você vai ver. Na hora que acorda. Tá nos Aham. planos ela fazer uma cirurgia, gente. Eu vou clicar no link lá para marcar a minha consulta. Vai que. Próxima pergunta agora é essa para a doutora. Qual o medo mais comum que as pacientes te contam na primeira consulta? Medo mais comum? Ai, são vários. Difícil elencar um. Mas o medo, acho que o principal é o medo. Olha, eu acho que todos a gente pode condensar em uma coisa só. Mulher é aquela pessoa que concentra muita coisa em torno dela. Então ela segura muita peteca e ela tem medo de cair. Então, quando ela se submete a uma cirurgia, ela tá jogando ela tá perdendo o controle. E mulher tem, por si só, assim, é da nossa natureza a gente querer controlar hora, controlar o horário dos filhos, horário, enfim, do trabalho, das refeições. E o jogar essa responsabilidade, colocar essa responsabilidade na mão de outras pessoas, perder o controle é uma coisa que dá muito medo nas pacientes. Tanto é que o top 1 pergunta delas no pós-operatório é: quanto tempo eu vou ficar sem poder cuidar da Exatamente. casa, sem poder cuidar dos filhos, sem poder cuidar... E isso resume, eu tenho medo da anestesia, eu tenho medo do resultado não ficar não sei o quê, eu tenho medo de não poder levar meus filhos na escola. No final das contas, é medo de perder o controle. E é uma coisa Bateu aí? Bateu aí? Sentiu? É bem isso. É bem isso, assim, você resume todas as dores nisso, medo de perder o controle. E você se doar para outra pessoa e você fechar o olho e confiar sua vida em outra pessoa. Você tem que confiar muito. Tem. Acho que eu teria receio, talvez se eu não trabalhasse com isso e se eu não trabalhasse com você, eu teria receio por causa disso. Pensar em perder o controle ou não poder, ou precisar dos outros, já dá Tem que ser uma relação de muita confiança. Você tem Exatamente. que confiar de olho fechado. Literalmente. Literalmente. Dormindo. Exatamente. Verdade. Em quem tá cuidando de você. E qual é uma dúvida que você responde praticamente toda semana aqui no consultório? Se a prótese atrapalha a amamentação, isso é muito comum. E é um fator, às Quando vezes, que eu vou voltar a decisivo, dirigir? né? Nossa! Essa é campeã. Essa sempre. Até quando eu vou usar minha malha? Essa é bastante com você, né, Carlos? Essa é uma queixa muito presente aqui, não é nenhuma dúvida, é uma reclamação no saque. Próxima pergunta. Dá para cuidar dos filhos, da casa e da rotina depois de uma cirurgia ou realmente precisa parar por um tempo? Do meu ponto de vista ou da paciente? Do seu ponto de vista. Agora vamos falar aqui tecnicamente, né? O que a cirurgia Na minha vai... vida? Não, na sua vida... Vamos falar dos dois, quer Tá dizer... bom. Não Do dá. ponto de vista, tem realmente que parar tudo? Na verdade, as duas respostas são as mesmas. Assim, do ponto de vista Fernanda, como eu ouço... Nossa, como que eu ouço isso? Não sei como você dá conta de tanta coisa. Isso vale para paciente também. Sim. Acaba que a gente se cobra muito e eu acho que entender que não somos perfeitas, que a gente vive numa sociedade, que tem dia que eu tô mal e eu peço ajuda e eu aceito essa ajuda e no dia que eu tô bem eu ofereço essa ajuda. Sim. Eu acho que isso é fundamental, tanto para mim como cirurgiã, quanto para as minhas pacientes que estão em recuperação. Então, é possível conciliar tudo desde que seja uma cobrança saudável. Sim. E o dá para fazer vai depender... É muito ampla essa pergunta das pacientes, né? Porque dá para fazer o quê? Dá para comer sozinha? Dá. Dá para faxinar uma casa? Não dá. A depender também da cirurgia, Só né? se for aquele robozinho que você aperta o botão e ele limpa o chão sozinho. É uma benção. E vai muito também do tipo de cirurgia, porque hoje a gente tem Preservé, que praticamente não atrapalha a vida da paciente, uma
prótese tradicional. Mesmo as cirurgias corporais demandam um pouco mais de recuperação. Mas uma coisa muito presente aqui na nossa clínica é uma equipe que está unida em prol da recuperação mais rápida da paciente de maior qualidade. Eu sempre falo para os pacientes, você vai recuperar sozinha, se você quiser, porque o corpo humano é perfeito. Você vai recuperar, em um mês você está bem. A grande questão é como você vai passar esses 30 dias. A melhor forma possível é tendo o acompanhamento de uma equipe completa que está pensando sobre vários pontos de vista como você vai ficar melhor. Exatamente. E aceitar ajuda. Aceitar que, ainda ajuda. que você possa fazer, mas às vezes, será que precisa? Será que você realmente não consegue se dar uma semana, 2 semanas? Mas eu falo isso muito para os pacientes. Às vezes, em 2 dias, ela está super bem para trabalhar. Por que você não tira um tempinho a mais para você? Sabe, vive a sua fase. Se dê o direito de descansar, de se recuperar. Exatamente. Respeita o seu corpo, sabe? Então, muitas vezes eu falo, o paciente pergunta quanto tempo ela pode voltar para trabalhar. Tá, olha, tecnicamente, acho que em 3 dias você consegue abrir um computador. Mas você precisa disso realmente? Se você pode ter 7 dias de descanso, Você pode por que viver não? um pouco? Exato. Ser Viver humano o um ócio. pouco? O ócio é positivo. Exato. Nessas horas, inclusive, Aham. vale a pena. O corpo precisa E quando elas descansar, aceitam gente. essa sugestão, elas não se arrependem. É verdade. De ter Mas um o corpo tempinho pra precisa descansar. Sim, A mente precisa descansar. exatamente. Perfeito. Próxima pergunta, essa aqui vai ser para Fer cirurgiã e mulher. Tomar uma água depois. Muita gente acha que cirurgia plástica é só estética. Em que momentos ela impacta diretamente na autoestima e na qualidade de vida? Todos. Absolutamente todos. Na verdade, a estética é uma pontinha do iceberg só. Existem muitas coisas internas que acabam externalizando com o espelho, não se reconhecer no espelho. São muitas questões, é muito psicológico. E eu acho que a cirurgia plástica, ela precisa fazer parte de um momento de mudança global na paciente. É um 360 que a cirurgia faz parte. Exato. Ela não é isolada, ela não é única. É um momento que a mulher está se olhando diferente. Sim. E ela está vendo que aquela pessoa que ela é não está correspondendo ao espelho. Uhum. Então ela já está fazendo coisas por ela, que inclui a cirurgia plástica, que ela vai ser potencializada, ela vai ficar cada vez melhor. Sim. Como a gente fala muitas vezes para as pacientes, né? Uma cirurgia de mama nunca é sobre a mama. Mas de jeito nenhum. Tem sempre alguma coisa por trás ali. Inclusive, falando sobre isso, trouxe informações, pois 2 nerds conversando, dados para vocês entenderem, tá? Isso aqui é dados científicos. Um estudo publicado em 2024 analisou a pressão sobre a autoimagem de pacientes submetidas ao aumento mamário. Nesse estudo específico foi feito com gordura autóloga, mas a gente consegue entender o contexto da busca pela cirurgia. E a relação entre adaptação social e cirurgia plástica para as mulheres. Eles fizeram uma análise do nível de estresse relacionado à autoimagem na resiliência social nas seguintes esferas. Eu fiz, inclusive, questão de trazer todas essas esferas, porque eu tenho certeza que você já ouviu falar do quanto a queixa da paciente interfere nelas. Habilidade de trabalhar, saúde e autocuidado, relações familiares, estado psicológico, entretenimento, a capacidade de se divertir, comunicação, Com certeza, gente. sexualidade, nível de preocupação com a aparência, sofrimento relacionado à aparência, problemas sociais e ocupacionais causados pela imagem corporal, impacto da imagem corporal na vida social, impacto da imagem corporal na aprendizagem, no trabalho, em outras funções do dia a dia e comportamento de evitação induzido pela imagem corporal, pela autoimagem, no caso dessas pacientes. E aí, nesse estudo, a pontuação total em todas essas dimensões de nível de pressão de autoimagem das pacientes apresentaram correlação com o seu nível de adaptação social da seguinte forma. Quanto maior o nível de pressão de autoimagem que elas sentem, maiores são os seus problemas de desajustes sociais. E em comparação ao nível de estresse relacionado à autoimagem e a essa capacidade de adaptação social das pacientes no pré-operatório e no pós-operatório, todas essas esferas foram significativamente reduzidas. Então, quando a gente fala que é uma dor que ultrapassa a imagem, o estético,
E para quem não sente, é muito difícil entender, é muito fácil julgar. É que a impressão que dá, por exemplo, você falando agora, me lembrou muito uma paciente que deixava de frequentar festas de família, porque tradicionalmente essas festas de família aconteciam em uma piscina. E ela não gostava, ela tinha uma mama muito grande, ela não gostava de se expor. Então ela deixava de socializar com a família, ficava em casa sozinha. A mãe dela ficava entre a cruz e a espada, porque ela não sabia se ela acompanhava a filha, ela não sabia se ela forçava a filha a ir, ou se ela respeitava a dor da filha e ia sozinha, ou se ela ficava com a filha. Então gera totalmente um conflito, não Sim. só da própria paciente, mas familiar realmente. Sim. E hoje a gente vê essa paciente, ela tá indo de cropped em festas, em shows, assim. Coisas que ela não ia. Jamais. Ela não ia. Então tem realmente um impacto em absolutamente tudo. E uma coisa que elas falam muito para mim no pós-operatório é que é chato, é cansativo e elas se sentem muito julgadas quando as pessoas chegam e falam o famoso, mas você não precisa. Mas você tá boazinha, vai mexer por quê? Não é que tá, assim, o tá boazinha, pra quem não tá vendo o que tá acontecendo na cabeça dessa pessoa... É só a ponta do iceberg. Exatamente. E Eu falo sempre para as pacientes, elas têm que escolher muito bem para quem que elas vão falar que elas vão fazer cirurgia plástica. Exato. Porque existe muito julgamento, Sim. muito. Então, elas precisam falar para poucas pessoas, para quem ela confia e para quem vai dar apoio para ela. Para mais ou para menos, para fazer ou não, para não fazer. Mas a decisão de fazer ou não cabe única e exclusivamente à paciente, à mulher. Ela que sabe o tamanho da própria dor. Exato. E para que esse apoio ele perdure no pós-operatório, principalmente, porque o pós-operatório é uma fase difícil. É uma fase difícil. A paciente ela não dorme para fazer a cirurgia e já acorda pronta, então ela vai passar por uma fase em que ela não vai ver o resultado. Ela vai estar fragilizada. Exatamente. Aí se ela não tem uma pessoa para dar apoio, para falar que vai ficar tudo bem, que tem que confiar no processo, ou se é uma pessoa que vai ficar julgando ela nessa fase. E a gente vê a diferença de quem tem apoio e de quem tá em casa e fala, nossa, eu não sei pra que você fez isso com você. É outra recuperação. É outra recuperação. É outra, enfim, é outra cabeça da paciente realmente. Muitas camadas Muitas nesse camadas. ponto. Nossa próxima pergunta é, essa daqui eu acho que é uma que chega bastante, tem chegado cada vez mais. Existe uma idade ideal para fazer cirurgias como lipo e prótese de mama? Ou isso é mais um mito do que uma verdade? Sim e não. Justifique sua resposta. Justifique. Outros. Para mim, o que importa é a idade mental da paciente. É a capacidade da paciente entender que a cirurgia plástica é um processo, que existe uma fase de recuperação, que o resultado não é imediato e que ela precisa esperar esse processo terminar para o resultado vir. Ou seja, ela não pode ser imediatista, ela tem que entender que realmente é um processo. Então é mais uma questão de desenvolvimento pessoal do que a idade na carteira. Entendeu? Até porque às vezes é uma pessoa mais velha, mas que ainda não tem ter essa mentalidade, exatamente. esse preparo. Esse preparo, exatamente. Então, claro que se for menor de idade, a gente pode pensar nessas cirurgias sim, desde que tragam benefícios, sempre é uma balança, tá? Mas, com certeza, com o responsável acompanhando e autorizando. Fisiologicamente falando, assim, uma mulher que quer colocar uma prótese, uma menina. Idealmente, a telarca é o momento que a mama começa a se desenvolver na menina, na púbere. Então, geralmente uns 4 ou 5 anos depois, dá pra gente pensar em colocar prótese. Tem essa questão de esperar também o desenvolvimento. Exatamente, a gente tem que dar do tempo corpo, né? para o corpo se desenvolver. Então, a gente tem que esperar para ver e agir. Independente, porque você pode estar numa família que tem muita mama, mas você não ter esse gene. Então, não tem como a gente saber, a gente precisa esperar. Para onde que esse corpo vai? Para né? onde que esse corpo vai, exatamente. Aí, intervir no momento certo, respeitando o desenvolvimento do corpo. E em situações de pós-parto, puérpera. Né? Porque tem mulheres que às vezes já queriam fazer, mas pensam em engravidar, ou que acabaram de ter o filho e já querem fazer uma cirurgia. Como que nesses casos se comporta? Bom, muitas perguntas em uma só, vamos lá. Após o nascimento da criança, idealmente, se a mulher não amamentou
uma cirurgia mamária ou no abdômen, a gente tem que esperar pelo menos 6 meses depois do parto. Se a mulher amamentou, encerrou a amamentação, mais ou menos uns 6 meses. Mas a gente opera paciente, às vezes, com 1 ano depois da amamentação e ainda está produzindo leite essa glândula mamária. Caramba. É um achado. Sim. Mas o ideal é a gente esperar essa glândula mamária ela retroceder de tamanho, ela voltar ao seu estado fisiologicamente não gestacional, para então intervir mais uma vez, porque a gestação, a amamentação, ela modifica a composição da nossa mama. Então a gente tem que ver como que vai ser essa nova composição mamária. Nossa mama é formada por glândula e gordura numa proporção que varia de mulher para mulher e a fase da vida que ela tá. Então a gente tem que realmente esperar o corpo esfriar desse processo para daí a gente fazer a cirurgia. Com relação a programar uma gestação, eu falo que, em geral, a gente tem que ver o que vale a pena, o que compensa. Porque a gente faz uma cirurgia hoje, a gente vai ter esse resultado final dentro de 6 meses a 1 ano. Se a mulher está pensando em engravidar em 1 ano e meio, 2 anos, não vai valer a pena. É melhor que ela passe por esse processo, veja como vai ficar o corpo dela depois dessa fase, para daí a gente intervir. Agora não, eu quero ter filho um dia, daqui 5, 10 anos. Por que não viver 5, 10 anos muito bem? Sim. Melhor, Exato. Se gostando mais, entendeu? Então é questão de conversar. E algumas até têm a impressão de que, nossa, mas aí, e se eu engravidar eu vou perder a cirurgia? Também Não necessariamente. Sim. Vai muito do cuidado também que essa Vai mulher muito do tem. cuidado, vai muito da sorte. E tem umas mulheres, gente, que são abençoadas. Sim. Tem. Umas que tem filho e volta. Volta, não tem diástase, tranquilo. e a mama volta pro lugar, lindo, maravilhoso. E pensando, Zero estrias. pensando na mulher madura, tem uma idade máxima, menopausa vai interferir nessa decisão? Ou... Não tem idade máxima. Já operei paciente de mama terciária com 72 anos. Maravilhosa. E tava super bem, super bem. A questão é ela estar saudável e a cirurgia fazer sentido para o momento de vida dela. Sim. Se tá tudo certo, os médicos que acompanham ela, cardiologista, enfim, outros especialistas, liberaram para cirurgia, então Vamos bora embora. ser feliz, gente. Tem É idade isso, não. não tem idade pra não isso. Não tem idade de jeito nenhum. Essa eu acho que é nossa. O pós-operatório é tão assustador quanto as pessoas imaginam, o que normalmente surpreende positivamente as pacientes. Tem muita paciente que acha que vai morrer de dor no pós-operatório. Ou que vai ficar... Ou que ela vai ficar acamada 30 dias, igual uma múmia na cama. E a gente mostra para elas que é o contrário. A gente luta para ela voltar para a rotina o mais rápido possível, com a ajuda de medicações, de toda uma equipe especializada e dos milagres que a Carmira faz. Milagres. Milagres. Essas mãozinhas mágicas. Mas eu brinco até com as pacientes que a cirurgia, quando ela surgiu anos atrás, realmente se tinham indicações de um repouso por 2, 3 meses, elas ficavam muito limitadas. Tudo evoluiu, técnica cirúrgica, material cirúrgico, pós-operatório, graças a Deus também evoluiu bastante. E ele precisou se adaptar a essa nova paciente. A mulher moderna, ela não pode parar. Ela não para. E você falar para uma mulher hoje que ela vai fazer uma cirurgia e ela vai ficar 30 dias sem se mexer, das duas, uma. Ou ela não vai fazer a cirurgia. Ou ela não vai ficar parada. Ela vai se mexer, independente do que você falar. Exatamente. Então é mais fácil a gente tentar... totalmente fora da realidade. Completamente. E hoje a gente sabe que não só não precisa, como é saudável ela se movimentar. Me ajuda no pós-operatório. Ajuda na cicatrização. Sim, previne complicações. Exatamente. Eu acho que isso também surpreende muito, eu pego muito essa dúvida nas nossas consultas e elas ficam muito surpresas de saber que, acordando da cirurgia, eu já posso comer sozinha, eu já posso ir ao banheiro sozinha, eu posso fazer a higiene íntima sozinha. Uhum. Pode fazer tudo, a não ser que você não queira. Aí vamos combinar, você tá querendo ficar de princesa? Exatamente. A gente princesa, cria essa regra. A gente fala que é a gente que mandou. A gente dá um jeito, mas precisar... Você não quer cozinhar? Não, tudo bem. A gente fala pro marido que não pode cozinhar e tá Deixa tudo ele certo. A cozinhar. gente dá umas... E até o detalhe do cozinhar, eu pergunto pra ela, vocês vão cozinhar o quê? Vocês vão fazer um ovo? Vão fazer uma coisinha rápida ali? Ou você tá pensando em bater um bolo, fazer um doce de leite e ficar no fogão 2 horas? É muito o que você precisa fazer.
quando que pode voltar a trabalhar? Com o que você trabalha? Mas é exatamente por isso que eu falo que o suporte pós-operatório é a principal ferramenta da cirurgia. Porque a paciente ela tem que ter contato com a equipe para fazer uma pergunta que ela considera boba, tipo, eu posso bater um bolo agora? Exatamente. E pra gente é uma pergunta importante. Eu falo, paciente, não vai buscar no Google. As informações são muito divergentes. Então, pergunta pra gente, não tem pergunta boba, não. E o porquê que a consulta de avaliação para iniciar essa organização é tão importante? Tem muitas pessoas que vêm com, às vezes, a ideia de que, não, eu tenho que marcar a consulta só quando eu for fazer a cirurgia. Não, você tem que vir o quanto antes. Porque tudo isso vai impactar não só na sua vida, mas na vida da sua rede de apoio também, da família. Então, você precisa ter noção de para que eu vou ficar limitada, para que eu vou precisar de ajuda. Como que eu vou resolver esse problema? Exato, porque se não dá para dirigir logo e é uma mãe Uber, por exemplo, quando que vai ser melhor você fazer essa cirurgia? Nas férias escolares, porque as crianças vão estar em casa e você não precisa sair, ou no período escolar, porque você consegue uma pessoa para levar para a escola e você consegue ficar mais tranquila, não tem a demanda dos filhos. Ou seja, não é só planejamento financeiro que é importante, como a maioria acha que é. Exato. Existe um planejamento familiar de rede de apoio, é um planejamento 360 mesmo. E tudo isso a gente só consegue explicar de fato na consulta de avaliação. Não tem como jeito. fugir Exatamente. disso. E a consulta de avaliação ela é personalizada, a gente entende a realidade. Exatamente. É uma empresária que não pode parar, trabalho administrativo, ou não, você cuida de outras pessoas. Exato. Enfim, você trabalha com trabalho... Oi, gente, mais esforço braçal, físico, trabalho braçal. exato. A gente vai se adaptar. A gente vai te ajudar nessas decisões, nessas escolhas. Por isso que não são coisas tabeladas, porque a gente realmente precisa entender de cada uma para onde cada realidade. Exato, exatamente. Muitas mulheres têm medo de ficar com resultado artificial e essa é uma das suas principais características enquanto cirurgião. Você sempre fala que você gosta de resultados naturais, que você busca os resultados naturais. Como que você trabalha para manter a naturalidade nos seus resultados? Entendendo o que a paciente quer, começa por aí. Porque a palavra natural, ela significa uma coisa para mim, significa outra para você e outra para quem está ouvindo a gente. Então, acho que o principal é entender o que é o natural para a paciente. Ponto. Eu não imprimo a minha visão de beleza para a paciente. Eu sempre falo para os pacientes, eu sou um caminho para o corpo que você quer. Eu não vou dizer qual é o corpo que você tem que ter. Perfeito. Então, para mim, a naturalidade começa por aí. E o respeito eu vejo muito autonomia isso. Da paciente. Autonomia e ao corpo dela, né? O que para o seu corpo o que seu corpo comporta de resultado, né? Porque exatamente. Não dá para você criar esses resultados irreais e achar que vou pegar uma referência de uma pessoa e eu vou ficar com o corpo daquela pessoa. Exato, e eu converso muito na consulta, minha consulta não tem hora para acabar, justamente porque eu explico para o paciente, entre outras coisas, que uma coisa é foto, vídeo, outra coisa é vida real. Sim. Então, a foto que você vê no Instagram, gente, não é a vida real daquela paciente. E geralmente não é só cirurgia. Isso é algo que a gente tem que falar. Com certeza, a gente tem que falar. Aquilo ali não é só bisturi, não. A Exato. maioria dos resultados tem outras terapias envolvidas. E que é importante que isso fique claro para as pacientes terem noção realmente, né, de aonde elas podem chegar. Transparência. Com a cirurgia. Perfeito. Até porque quando a gente olha aquilo lá e a gente não atinge o resultado que a internet diz que era pra gente ter, começa a surgir uma dor. De que eu não sou capaz, o que eu fiz de errado? É um ciclo de frustração. Exatamente, frustração infinita. E que é muito importante que o cirurgião tenha essa consciência e essa clareza, ele fale realmente muito abertamente para a paciente qual é o tipo de resultado que é possível, que é alcançado, que é alcançável, o que condiz, o que é também responsabilidade da paciente, porque a cirurgia não é só, o resultado da cirurgia não é só o que a equipe faz. A paciente Tudo tem que ser que a paciente no faz, resultado. antes, durante e depois, vai interferir, vai moldar o resultado que ela vai ter. Com certeza. Próxima pergunta. O que quase ninguém fala sobre cirurgia plástica, mas toda paciente deveria saber antes de decidir operar? Eu acho que isso que eu acabei de falar, gente. Que essas referências de internet
ou tem imagem manipulada, ou tem medicamentos e hormônios utilizados e não falados. Exato. Vai muito para isso. Então, cuidado com as referências que vocês estão pegando na internet, jogando na Cuidado mão com do as cirurgião. escolhas que vocês fazem também. Exato. E cuidado com o que é dito. Promessas irreais e preços muito rápidas, preços completamente... fora do padrão, Exato. para menos principalmente. Você tem que saber a origem da prótese que está entrando em você. Qual que é o suporte, principalmente, meu Deus, qual é o suporte que você vai ter no pós-operatório? Isso é fundamental. Tem muito paciente que acha que é só a cirurgia, vai para casa, acabou, mas o pós-operatório é a principal fase da cirurgia. Exatamente. E lembrando que o pós-operatório que a gente fala é aquela fase, que pós-operatório não sou eu, o pós-operatório não é fisioterapia, pós-operatório é uma fase em que o que foi construído no consultório, no centro cirúrgico, na cirurgia, é como se ali fosse o tempo em que a obra de arte está secando. Exatamente. E qualquer coisa que acontecer nesse período, certo ou errado, vai interferir. Sem vai dúvidas. mudar, então realmente tem que se pensar muito nesse período, onde que você vai se recuperar. Próxima pergunta. Lipo, abdominoplastia, silicone, qual costuma gerar mais insegurança nas pacientes antes do procedimento? Talvez a cirurgia corporal, eu acho, por ser uma cirurgia maior. A mama hoje está num estado de avanço de cuidados pós-operatórios, principalmente depois que você entrou na minha equipe, que não interfere tanto na rotina da paciente. A cirurgia corporal, ela demanda mais retornos, ela demanda um pouco mais de repouso. Sim. É uma cirurgia que, por mais que a cicatriz seja pequena, só numa lipo, a área corporal tratada é muito maior. Exato. Então, existe um estado inflamatório, que a paciente está mais inchada, que ela fica se sentindo Bob Esponja. Um monte de placa, gente. E uma ansiedade. E uma ansiedade de resultado, e o resultado não aparece nunca. Por quê? Exato. Porque tá inchado, porque é um processo inflamatório, o corpo tem que ter o tempo dele. Tem que confiar no processo. Tem que confiar no processo. Nossa, eu falo muito essa paciente frase. Tem que ser Confia no paciente, processo. tem que ter paciência. Exatamente. E muitas não têm. E realmente é um processo difícil porque o corpo... É difícil você imaginar como que vai ficar. Exato, porque realmente ele passa por uma fase que a paciente ela se sente deformada. Exatamente. Por causa de inchaço, por causa de cinta, por causa de placa. E ela se olhar no espelho, ver que o corpo está daquele jeito, ela começa a ficar ansiosa. E aí isso ela acha com que deu 15, errado a 20 dias de cirurgia. Ela já Nossa. está impaciente, ela já está querendo jogar tudo para cima, ela já está querendo não usar nada. Aí o corpo desincha isso aqui, aí ela já começa a confiar que vai dar tudo Gente, certo. de Aí uma o que semana ela faz? pra outra, os roxos somem. Exato. Cada semana é um mundo, assim. É um É uma universo. coisa que acontece e tudo muda muito rápido. Mas a gente tem esse imediatismo hoje em dia, né? E não é diferente na cirurgia plástica com os nossos pacientes. Por isso a importância de uma rede de apoio profissional e familiar. E de seguir tudo que a equipe fala, de fazer o acompanhamento certinho. Confiança. Exato, exatamente. Tem algum comportamento no dia a dia que atrapalha muito a recuperação e poucas pessoas levam a sério? Tem alternativa? Não tem, mas eu vou falar que... me induza a resposta. Nossa, é porque me vieram muitas histórias, que isso é uma coisa que às vezes acontece com frequência. Hoje em dia, as pacientes sentem muito menos dor no pós-operatório. E às vezes elas se sentem bem demais. E elas fazem coisas escondidas. Exatamente. E através Só de que a gente terceiros, descobre. a gente sempre descobre. Ou por terceiros ou porque o corpo fala pra gente. Porque de repente surge uma história de que, nossa, do nada eu tô sentindo uma dor. Do nada não. Pera aí, que Vamos aí tem. começar direitinho. E a gente vai, pergunta ali, e descobre que... E aí são comportamentos, às vezes elas vão se testando. E eu acho que a questão é elas se testarem sem conversar com a gente. Sem seguir, porque simplesmente um belo dia ela acordou bem, ela acordou sem dor. Ai, vou fascinar, tô em casa. Exato. Será que eu dou conta de lavar esse cesto de roupa suja, estender tudo, depois tirar tudo e engomar e arrumar guarda-roupa? No dia pode ser legal, mas o dia seguinte...
E a dor não vem na hora. Isso é que elas não entendem. Elas vão se testando e acham que, se doer, vai doer na hora. Se doer, de repente eu vou cair aqui em posição fetal e vou chorar. Mas não é assim. Você vai indo e você fica, uau, eu tô maravilhosa. Toda aí quando É verdade. dá um tempinho pro seu corpo. E ele castiga. Ele é vingativo. O corpo, nessa hora, ele é ariano. Ai, que absurdo. Com ascendente escorpião. E ele vem com força pra E a cobrar. gente descobre, vocês acham que não, ó, mas a gente é escolado nisso. Tem delas que ficam, nossa, mas eu não sei o que aconteceu. Falo, vem cá, deita aqui na minha maca e vamos aqui Deixa eu ouvir seu conversando. corpo. Vou tocar minha musiquinha, fazer vocês falarem. Dá pra descobrir. A próxima pergunta. Como a saúde emocional da paciente influencia no resultado da Absurdamente. cirurgia e no Não vou nem esperar você pós-operatório? terminar, que eu já sei essa. Essa é fácil. Gente, totalmente. Tudo. Cabeça muda Tudo. 100% Absolutamente tudo. da recuperação cirúrgica. E não é só pelo contexto psicológico da coisa. Fisiologicamente falando, uma pessoa ansiosa, uma pessoa estressada, uma pessoa que não dorme Uma pessoa que fica fazendo as mesmas perguntas todos os dias, todas 10 as vezes. horas, E ela apegada não com confia isso. no que a equipe fala. É absurda a resposta que ela tem. Por dentro Pra do menos. corpo, o que está acontecendo? O corpo está liberando cortisol, o cortisol coloca a sua cicatrização lá Lá para pra baixo. baixo. Tudo fica mais lento, tudo fica mais dolorido. Seu corpo fica ainda em um estado de alerta ainda maior. Então, psicologicamente, você tem que realmente Adrenalina. estar muito, 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 muito bem. Ou seja, às vezes você quer fazer cirurgia, mas não é o seu momento psicológico para isso. E cabe ao cirurgião, ali na hora da consulta, conseguir captar se é o seu momento realmente. Não basta querer, não basta ter dinheiro. Você tem que estar pronta para fazer a sua cirurgia. Exatamente. Tem muita gente que acaba jogando na cirurgia uma busca por uma solução de algo que não tem absolutamente nada a ver com a cirurgia. E a frustração é certa. Você consegue identificar isso com facilidade ou é algo que tem que... Como que é o seu radar para isso? A consulta é muito importante, mas dá para você perceber ou pelos trejeitos da paciente, se a paciente está com acompanhante. Ai, que tamanho que eu escolho de prótese? Não, doutora, eu vim aqui para você escolher minha prótese. Não, ela tem que saber o corpo que ela tem. Eu sou um caminho, não sou eu que vou apontar o dedo e falar, você vai fazer essa cirurgia porque é o que você precisa. Sim. Mas jamais, nunca na história. Nossa, eu acho um absurdo cirurgião que olha para o paciente veio fazer a mama e ele vem e fala, Mas esse braço aqui não te incomoda também, não? É uma falta de respeito, sabe? Sim. Então, até fugir do tema aqui, mas, gente, eu preciso falar isso. Mas isso é algo que acaba interferindo, porque a pessoa que vem buscar a cirurgia plástica, aquilo que a gente falou no início, ela tem uma dor mais profunda. A depender do que você vai falar, ou como você vai falar, você vai cutucar aquilo. E você vai criar uma dor, uma ferida que às vezes nem que existia. às vezes não existia, exatamente. Eu acho que eu, como cirurgiã plástica, eu tenho uma responsabilidade muito grande com o que eu falo. Então, se eu aponto algo que você nunca tinha visto... Não, mas o cirurgião plástica falou que meu nariz é torto. Exatamente. Mas a partir daí, o seu nariz vai ser torto para sempre. Você não vai gostar de tirar foto, você não vai querer sair, você vai querer operar o seu nariz, que nem te incomodava. Então, existe uma responsabilidade muito grande. Sim. Mais uma vez, por isso que você tem que escolher uma pessoa que vá realmente cuidar de você, não só te operar. Que entenda o que você quer, que respeite e que lute pelo que você quer, né? E entenda que não existe um único padrão de beleza. Existe o meu, existe o seu. Exatamente. E eu tô aqui para juntar os dois. Porque também não adianta você vir me procurar para fazer uma cirurgia que eu não me sinto confortável de te entregar. Sim. Aí eu vou falar, olha, sinto muito, mas eu acho que existem outros cirurgiões que podem te entregar esse resultado, mas eu não me sinto capaz disso. E que isso também é um fator extremamente importante, você saber também até onde vai, até onde você consegue ir. Né? Eu acho que isso só então, reforça tem que ter confiança. um match entre cirurgião, equipe e Sim. paciente. O que acontece com frequência da paciente vir para consulta e a doutora, o que você acha que eu tenho que fazer? Aponta aí para mim, o que você acha que eu tenho que fazer? Não são muitas as vezes, não. A maioria das minhas pacientes são mais conscientes, sabe?
E aí eu consigo, é que é muito, o que é comum é a paciente vir e falar, olha, eu não gosto da minha mama, por exemplo, ou eu não gosto da minha barriga. Tá, você não gosta, mas como que você quer ter o seu corpo? Ela não chegou nessa fase de pensamento. Então, geralmente, ela vive a dor, mas ela não sabe onde ela quer chegar. Sim. E eu falo pra ela, e a consulta tem esse objetivo, inclusive. Falo, olha, pra eu te falar qual caminho a gente tem que seguir, eu tenho que saber onde você quer chegar. Então, às vezes, a consulta é mais abrir uma porta para ela enxergar as possibilidades e entender qual é o melhor caminho para ela. E às vezes ela precisa de alguns dias digerindo o que foi dito para ela decidir. E que isso é muito importante, essa fase dela processar algo que a gente também fala muito, né? Quem vai ter que lidar com a cirurgia, com o pós-operatório e com o resultado é você. Então você tem que estar muito, muito segura, muito certa. Da decisão que você tomou. Exatamente. É uma conversa, às é vezes, aquilo. difícil de ter, né? Exatamente. Mas ela tem que ser feita com responsabilidade. Você tem que aguentar as consequências da decisão que você tomou. Que podem ser consequências boas, Sim. ou pode ser algo que pode interferir na sua rotina, eventualmente. Você vai ficar 30 dias sem ir na academia. Enfim, você tem que ter responsabilidade conjunta com a equipe ali naquela decisão. E quando essa situação chega para você, é muito difícil de falar esse não para paciente? Não é hora de você operar. Não é hora de... Eu acho que já foi difícil. Hoje eu entendo que eu estou fazendo o bem para paciente. Parece que não. Parece que eu estou me negando a ajudar, mas na verdade é uma forma de ajuda também. Porque não fazer também é uma escolha, é Hipócrates. É uma decisão médica. É uma decisão médica, exatamente. Não causar dano ao trem. Sim. E no final das contas, resumindo tudo, isso pode ser um dano. Eu posso fazer ela passar por todo um processo cirúrgico e no final ela não gostar do resultado. Sim. E aí eu, como especialista, que eu já conheço todo o cenário do antes, durante e depois, eu tenho que apresentar para ela isso, colocar todas as cartas na mesa, ser transparente, falar as coisas boas e as coisas ruins, para que ela tome a decisão. Perfeito. E eu ajude ela. É que nessa hora você tem que ser médica. Exatamente. Não dá pra ser Continuo só sendo médica. empresária. Não sou mágica. Não. Tem que saber, extremamente importante isso. Se você pudesse dar um conselho para quem sonha em fazer uma cirurgia, mas vive adiando por medo, você vai olhar naquela câmera ali e você vai falar para nossa audiência. Até mudei de postura. Foca ali na câmera 3. Qual Qual conselho você daria para quem sonha em fazer uma cirurgia, mas não faz por medo? Olha, para mim o medo é a ausência da informação. A gente tem medo do desconhecido. Então a melhor forma de lidar com o medo é buscar informação de qualidade. Não é Google, não é vizinho, não é amigo, são profissionais que vivem essa realidade e que vivenciando essa experiência, essa realidade, eles conseguem te explicar como vai ser, tirar todas as suas dúvidas e a partir daí você escolher se vai ou não fazer a cirurgia. Mas para mim, medo realmente é a ausência de informação. Ou seja, é importante que você escolha um profissional, um cirurgião ou uma cirurgiã que converse com você, que não tenha medo de tirar as suas dúvidas, que não controle relógio, não é consulta de 10 minutos que vai fazer você ser atendida e que os seus medos consigam fluir. Inclusive, quando vocês forem na consulta, vocês têm muitas dúvidas, sempre, todo mundo tem, gente. Faz um bloquinho de notas no celular, anota ali, pergunta 1, 2, 3, 4, para você não esquecer. É importante, porque vão surgir novas dúvidas depois da consulta. Sim. E se você não tirar essas dúvidas com aquela pessoa que você está escolhendo, isso vai acabar virando aquela minhoquinha na cabeça e vai gerar uma insegurança. Hoje, amanhã, por que eu não perguntei? Por que eu não fiz? Sim, perfeito. Os Cs que são perigosos. E se eu tivesse? E se... Sempre fica essa margem, essa lacuna ali. Exatamente. E acho que você entender também qual a estrutura que o seu cirurgião ou cirurgiã tem para você. Estrutura de equipe, porque ele não trabalha sozinho. Uhum. E
às vezes é até difícil isso quando as pessoas tentam comparar. Ah, mas eu passei por consulta A e depois por consulta B, e às vezes vai se apegar naquele valor, tá, mas o que estão propondo entregar para você? Qual é o universo ao redor disso? Não, é porque uma mama não é só uma mama, ela tem um processo ali de recuperação. Seu cirurgião ou cirurgiã já está explicando para você, já está mostrando que vai lhe dar o suporte também ali naquele período de recuperação. Porque antes da cirurgia tudo são flores, né? Exato. E o depois vai ser também? Você vai olhar só para o resultado, você não olha para aquele tempo, aquela lacuna de tempo que vai ter entre cirurgia e resultado. Então, quanto de apoio, quanto de estrutura essa pessoa tem para estar com você. E quanto maior essa equipe, eu sempre falo para os pacientes, quando eu vejo uma paciente, eu estou olhando sobre o ponto de vista da cirurgia plástica, mas a Carmira está olhando como fisioterapeuta. E a enfermeira está cuidando dela do ponto de vista da enfermagem. Sim. Então, esse suporte 360 é fundamental, porque conhecimentos se agregam para essa paciente estar cada vez melhor. E desde que eu lhe conheci, eu sempre ouvi você falar isso, de que o seu sonho era conseguir se estruturar cada vez mais para você ter a equipe mais completa possível, porque muito provavelmente por você ser mulher, mãe, esposa, filha, amiga e empresária, você sabe o quanto o apoio, o suporte é importante, e um suporte que seja de fácil acesso, não uma coisa espalhada. Mas você com sempre certeza, quis a aquela coisa facilidade. junto para facilitar, de estar todo Bater mundo na porta. próximo. Carmes, vem aqui dar uma olhada nessa paciente, por favor. Então, eu sempre admiro muito sua forma de pensar e trabalhar. Não à toa estou aqui. Andei 3.207 quilômetros para estar aqui. Ai, gente, acabou! Perguntinhas. Jura? Meu coração já acalmou, ele já desceu de 180 para 80 batimentos. Cadê o controle, a frequência cardíaca? Exatamente, estava aqui. Gente, amei nosso primeiro episódio. Vocês Também gostaram gostei também? dessa conversa, passou voando. E é isso, nós estamos encerrando o nosso primeiro episódio, né? Espero que seja uma temporada longa, cheia de informação. E aqui, como eu falei no início, a gente sempre vai buscar trazer uma conversa sobre dúvidas de verdade, sobre dúvidas que chegam pra gente em consultório, nas redes sociais. Então, se alguma das suas dúvidas não foram respondidas aqui ainda, entra lá no Instagram, manda, fala com a gente, conversa. A gente quer saber o que é que vocês querem, ter mais informação, e a gente traz aqui. Vocês perceberam que a gente gosta de hablar bastante, né? Então, habla Fê!